Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo. A sua consulta com hora marcada, consulta ao doutor está no ar. Hoje é quarta-feira, é sim o dia que a gente se levanta do tradicional bate-papo no sofá por entender a importância do poder dos alimentos quando o assunto é o cuidado com a nossa saúde. É o dia da nossa consulta na cozinha. Quem esteve ligadinho na nossa consulta de ontem, o nosso tema foi a respeito do climatério e da menopausa. Um bate-papo extremamente necessário e importante. E como a gente teve bastante interação com a nossa audiência, com as nossas telespectadoras, seguimoras também, que acessaram inclusive as nossas redes sociais para mandar suas dúvidas, trazer os seus relatos, a gente entendeu a importância de falar abertamente, mais uma vez, a respeito do climatério e menopausa, olhando para a nossa cozinha, porque o poder dos alimentos pode ser essencial no manejo dos diversos sintomas, que, como a gente comentou ontem, são 40 sintomas mais ou menos aí que as mulheres estão sujeitas. E olha só, se a gente levar em consideração que são 30 milhões de mulheres, segundo o IBGE, que estão passando por esse momento que é extremamente turbulento, que envolve diversas transformações, tanto físicas, quanto hormonais, quanto emocionais também, gente. Aí fica ainda mais claro a importância da gente trazer esse assunto para a nossa cozinha. Afinal de contas, olha esse outro dado, pessoal. Dessas 30 milhões, apenas 85% não sabem, nunca se consultaram, não têm aí a ajuda de um profissional para lidar com esses períodos, né, de extremos desafios. Não sabem a importância, por exemplo, da reposição hormonal, não sabem a importância da suplementação e muito menos da alimentação. Então, por isso, estamos trazendo o climatério e menopausa para um bate-papo também no nosso Consulta na Cozinha. Se você lembrou de alguém a quem esse programa é importante e é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Já corre e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa, porque o bate-papo ainda nem começou. Estamos cheios de dicas e insights para trazer para você e para quem você conhece e ama e precisa dessa informação. Também te convido mais uma vez a participar, é claro, desse bate-papo. Traz para a gente a sua dúvida, o seu relato. Lembrando, caso você não queira se expor, você fica à vontade. Basta deixar claro para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado. Então, encaminha para a gente a sua dúvida pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos também a nossa clássica enquete acontecendo lá na rede vizinha, no @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Vamos lá. Qual sintoma da menopausa você quer amenizar? Queda de cabelo, mau humor matinal ou dificuldade de concentração? Nós iremos trazer aí para você que nos assiste qual é o caminho, quais são os ingredientes aonde você deve apostar para melhorar essa condição. É só clicar na alternativa que a gente vai trazer para você esse conhecimento. Vamos conhecer então, pessoal, um pouquinho a respeito da nossa convidada de hoje. Na tela, diretor, Vanessa Costa, nutricionista especializada em saúde da mulher e nutrição estética há 4 anos. Atua com foco no cuidado feminino, principalmente na suplementação e educação alimentar para mulheres 35+. Empreendedora desde jovem, tem como diferencial a experiência de quem vive o que propõe. Seu maior desafio é combater a desinformação e o imediatismo, mantendo o compromisso com a ciência, o bem-estar e a verdade em cada etapa do processo. Vanessa, seja muito bem-vinda aqui na nossa consulta. Obrigada, Dani. Muito prazer te conhecer. O prazer é todo meu num momento onde a gente precisa tanto falar sobre esse assunto, né? A gente precisa falar sobre esse assunto de forma aberta, sem tabus, porque é uma fase desafiadora e, como eu disse ontem, gente, se a gente levar em consideração, por exemplo, que essa fase costuma aparecer entre os 45 e 55 anos, às vezes mais, às vezes menos, e que, de acordo com diversos estudos, a nossa expectativa de vida gira em torno aí de 80, 81 anos de idade. Isso quer dizer que nós vamos passar, pessoal, 1/3 da nossa vida lidando com os desafios desse período que é tão complicado, tão estressante para algumas mulheres, tão de sensibilidade aguçada. Então, pois é. É muito importante falar disso. Eu costumo dizer que
a ciência ela está aprendendo agora o que fazer com nós mulheres, já que nós não nos retiramos mais da sociedade aos 50 anos de idade. Olha, que forte essa frase aqui da doutora. Então, para trazer um dado e complementar a sua fala, quando você falou das mulheres, 80% não 85% sequer sabem sobre o tema, né? Não conversam sobre o tema. E olha que dado importante, 11%, apenas 11% dos profissionais de saúde no Brasil prescrevem terapia de reposição hormonal. Isso seria por quê? Falta de preparo? Porque nós somos, as mulheres, elas começaram a ser estudadas muito tarde pela ciência, né? Então, os estudos que trazem o tema menopausa, o tema climatério, o tema saúde da mulher, eles são muito recentes, as descobertas também são muito recentes. Então, a nossa geração está sendo contemplada com um cuidado que, infelizmente, as nossas mães e as nossas avós não tiveram. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje a média de idade da mulher que menopausa no Brasil, ela é em torno de 48 anos. Tá. Mas o climatério, que são os sinais, e aí eu acho que essa distinção é a primeira coisa que precisa ficar clara, né? Exatamente. O que é menopausa, o que é o climatério, perimenopausa, pré-menopausa. porque vira uma grande confusão e as mulheres não sabem. Então, E pela falta de informação, elas não reconhecem esse comportamento no seu corpo. E aqui é a grande virada de chave, porque quando você entende, você ameniza ou você até evita que aconteça com você o que aconteceu comigo, por exemplo, né? E eu acho que é bem importante a gente trazer, porque Conta um pouquinho da sua história. Conto sim. O climatério, ele começa a se manifestar até 10 anos antes. Então, se eu tenho uma média de idade de 48, pode ser que essa mulher menopause aos 50, 55, né? Não é uma regra, mas o padrão, a média é 48 anos. O que é a menopausa? A menopausa, ela cessa a condição de fertilidade da mulher, né? Então, é quando você fica um ano inteiro sem menstruar. Então, você ficou um ano inteiro sem o seu período menstrual natural, você entrou na menopausa. Você é uma mulher menopausada, ou seja, você não produz mais os seus hormônios, né? Principalmente os hormônios estrogênicos, que antigamente a gente achava que estava só ligada à fertilidade, né? Então a mulher ela só não podia mais ser mãe. Só que todo o nosso corpo tem sinalização de estrogênio. Então o estrogênio ele é responsável por tudo que acontece no nosso corpo. Ele é responsável pela manutenção da massa magra. Ele é responsável pela manutenção da massa óssea. Ele é responsável pela produção de serotonina e endorfina, ele é responsável pela minha sensação, então, de bem-estar. Então, aqui eu já estou começando a falar de flacidez, de sarcopenia, ou seja, de perda de massa óssea. Eu estou falando de depressão e ansiedade. E até de depressão, exatamente. Então, às vezes, são manifestações do climatério, decréscimo hormonal, e eu estou tratando uma depressão e uma ansiedade, quando eu deveria estar regulando os meus hormônios. Então, eu tenho sinalização estrogênica no meu corpo inteiro. Só que a partir dos 35 anos... Qual foi a primeira pergunta que eu te fiz quando eu cheguei aqui? Quantos anos você tem? A partir dos 35 anos, eu entro em declínio hormonal. Eu começo a entrar em declínio hormonal. Então, a partir dessa idade, que nós mulheres estamos muito preocupadas em prosperar, trabalhar, e a gente está pouco olhando para a nossa saúde, é a partir dessa idade que eu deveria começar a estar atenta aos sinais do meu corpo. E aí, que sinais são esses? Queda de cabelo, todos aqueles sinais da enquete ali, né? Queda de cabelo, irritabilidade, distensão abdominal, aquela gordurinha, sabe quando a gente fala assim, mas meu Deus, antigamente eu comia... Eu perdia tão rápido, agora eu não posso comer nada, nem olhar para a comida que eu já estou engordando. Isso já é um sinal de mudança de perfil hormonal. Então, o meu estrogênio começa a declinar, eu começo a mudar a maneira como o meu corpo, ele tem a composição corporal dele, eu começo a acumular gordura abdominal. Junto com a queda de estrogênio, eu começo a desenvolver diversos riscos. A dislipidemia, então as doenças metabólicas, né? Então, olha o quanto é importante. Mas, Vanessa, eu não evito a menopausa. Ela é uma fase da nossa vida. A gente precisa aprender
conviver com ela. Então, o que eu faço? Eu tenho todo um manejo nutricional. Eu tenho a terapia de reposição hormonal. Porque até então, o que acontecia na sociedade? 50 anos, a mulher ela se retirava da sociedade, né? Elas se aposentavam, elas não trabalhavam mais e elas conviviam com seus sinais e sintomas sozinhas dentro de casa. Sem saber direito muito bem como lidar e sim apenas aceitando. Exatamente. Só que hoje a gente não precisa mais passar por isso. A gente não deve e a gente não pode. A gente tem uma vida pela frente. Quantas mulheres mudam de trabalho, mudam de carreira, constroem, né? Ou estão no auge da sua carreira quando esse momento chega. E aí, por que você vai precisar lidar com calores, irritabilidade? Tem outras questões, né? Dentre os sintomas, tem uma questão muito comum, muito mais comum do que as pessoas imaginam, que são os esquecimentos, os apagões, as névoas mentais. Sim, o nevoeiro cerebral. O nevoeiro cerebral. Imagina você numa reunião, você apresentando um programa aqui, você esquece o que você vai dizer. Então, o que eu posso fazer para conseguir passar por essa fase da minha vida com mais qualidade, né? Onde estão? Porque já que eu não tenho a produção hormonal, eu vou precisar fazer alguma coisa. Eu vou precisar suplementar. E aí entram não só os suplementos, né? Hoje a gente tem uma série de suplementos que fazem toda a diferença na vida dessa mulher, mas a gente também tem, não tem nada de mais maravilhoso do que a comida, né? O alimento. O próprio alimento. E olha que bacana, gente, porque ao entrar no Instagram da doutora, a primeira frase que me marcou foi: ensino mulheres 35+ a se prepararem para o climatério e menopausa. Tem como se preparar? Tem. Tem, porque a partir do momento que você sabe que o seu corpo vai entrar em declínio hormonal, você começa a proteger ele. Né? Então, como que você protege? Como que uma mãe protege o filho? Ela dá o que ele precisa. Né? Ela dá todas as condições que ele precisa. Então, se eu sei, por exemplo, que o estrogênio é um hormônio que vai ali afetar diretamente a manutenção da minha massa magra, eu vou começar a trabalhar com uma quantidade ideal de proteína todos os dias. Eu vou começar a trabalhar com alimentos, fontes, né, de proteínas, de aminoácidos que vão permitir que o meu corpo não sinta esse impacto. Então, eu consigo, sabendo o que está acontecendo comigo, eu consigo preservar a qualidade do meu corpo. Olha só, gente, que interessante. E aí você preparou uma receitinha para compartilhar com a gente, focada nessa preservação da nossa massa magra. Preparei. Preparei várias receitinhas para você. Mas práticas, a primeira... práticas, super rápidas. A primeira, que eu já vou, inclusive, te instruir a preparar para o print, é essa que você vai ver agora na sua tela, que é sobre o bolinho proteico, certo? Exatamente. Agora na nossa tela. Então vamos lá, o bolinho proteico recheado com frango. Temos aí 2 ovos, 4 colheres de sopa de bebida vegetal, pode ser de amêndoas, aveia ou coco, 1 colher de sopa de azeite, 5 colheres de sopa de aveia em flocos finos, 1 colher de café de psyllium, sal a gosto, meia colher de chá de fermento químico e as sementes de gergelim apenas aí para decorar. O recheio, pasta de frango desfiado com creme de ricota light. Eu quero saber o porquê de cada um desses ingredientes, como você chegou a essa receita. Vamos lá. Primeiro, pela praticidade. Tá. Essa mulher, ela precisa de movimento, né? A gente não vai parar para preparar todas as refeições. Então, eu preciso trazer um aporte nutricional que seja completo e rápido. Então, quando eu trago ovo, quando eu trago frango, eu estou pensando aqui em aminoácidos, eu estou pensando em proteína. Tá. Eu estou pensando em trazer para a minha paciente, eu estou pensando em trazer para você a quantidade de aminoácidos que você precisa, a quantidade de proteína que você precisa para se alimentar. Né? Então, aqui a gente tem um lanche que pode funcionar perfeitamente como uma refeição. Olha só que praticidade, gente, é sobre isso. Então, ele é um lanche completo. E aí eu tenho fibra. E aí, olha que dado interessante. A quantidade ideal de fibra que uma mulher no climatério e na menopausa, ou seja, a partir dos 35 anos, precisa consumir por dia de 25 gramas. Hoje a gente sabe que as mulheres no Brasil não consomem nem 12 gramas de fibra. É tão difícil, né? É muito complicado você conseguir colocar dentro da rotina alimentar a quantidade de fibras que você precisa num dia. Não se a gente tivesse uma dieta pautada em vegetais, frutas e legumes e verduras e do jeito que tem que ser. Bem variadinha. Bem variada. Mas a gente sabe que as pessoas estão correndo muito.
Então, por vezes, a dieta, a alimentação, os horários, eles passam batido, né? Então, a gente traz fibra para essa pessoa e a gente traz... Posso ir preparando? Por favor. Então, a gente vai trazer aqui a fibra, que é 5 colheres. E eu estou usando aqui o farelo de aveia, que é a aveia em flocos finos. A aveia é um dos maiores aliados quando a gente fala de mulher, porque a gente tem o psyllium. Você sabe que o psyllium, ele é a fibra emagrecedora. Então, eu ia exatamente puxar esse assunto contigo. É verdade mesmo ou é mito? Porque são muitas as informações que circulam nas redes sociais, na internet, e aí a gente ficou com essa dúvida. Psyllium é, de fato, uma fibra emagrecedora? O psyllium, ele é uma fibra que age, ele vira um gel, né? Então, ele age fazendo ali todo um reparo da saúde intestinal, porque as fibras, elas agem diretamente na nossa microbiota. E elas fazem um reparo intestinal muito interessante. E o psyllium, ele é responsável por fazer esse reparo. Então, ele tem um alto poder de reparo intestinal e de saúde para essa mulher. Então, ele acaba sendo, sim, essa fibra emagrecedora. E é bem interessante o poder dele na nossa saúde. Então, a gente deve, sim, investir nessa fibra. Deve investir no psyllium, viu? É a minha fibra preferida. E aí, aliado aqui com a aveia, com os ovos e com... A gente vai montar aqui ainda esse bolinho com o frango. Você vai ter uma refeição, praticamente uma refeição completa, super rápida. Tem alguém marcando o tempo de preparo? Olha, esse tempo de preparo não leva 30 minutos e você faz 4 bolinhos. Tá, com essa receitinha que você compartilhou com a gente, dá para fazer 4 bolinhos. Fonte de fibra, fonte de aminoácido, fonte de proteína. Você sabe que quando a gente fala de fogachos e calores, quando a gente fala de manutenção de massa magra, manutenção de elastina, que é a qualidade da pele, né? Quando a gente fala de flacidez, o que a gente percebe? A quantidade de proteína ingerida no dia, ela é fundamental. Então, sem proteína, não tem como. Ó, aqui eu tenho a massa prontinha. Vamos só mostrar um pouquinho para o nosso público entender qual é o ponto dessa massa. Ó, mexi. E aí eu vou montar. Ela fica ainda bem líquida, Ela né? fica bem líquida por conta do ovo, da bebida vegetal que a gente usou. Eu posso pegar aqui só para esquentar. Aí você já pré-aqueceu a sua air fryer? Já pré-aqueci a minha air fryer. 180? 180 graus, 20 minutos. Tá. E a gente vai montar nessas forminhas de silicone. Ó, aqui. Posso montar? Ótimo. E essa dificuldade que a mulher, né, depois de uma certa idade, que vai entrando nessa fase de climatério e menopausa, relata que sente, né? Paro de comer, não como quase nada e ainda assim continuo engordando. Ao que se deve tudo isso? A gente precisa entender que o declínio hormonal, ele vai mudar a maneira como o seu corpo ele metaboliza o nutriente. Então, sabe quando a gente aprendeu a falar que o meu metabolismo ficou lento? Infelizmente, o seu metabolismo ele vai lentificar. E você vai precisar adotar novas estratégias para fazer com que esse metabolismo seja recuperado. E as estratégias incluem, além do exercício físico, né? E a gente não pode esquecer nunca do exercício físico, principalmente para essa mulher que já está nessa transição de climatério e menopausa. Porque investir no músculo é essencial, tanto na alimentação quanto na prática do exercício físico. Exatamente. Ó, aqui eu vou usar, para cobrir, para colocar aqui no meio, eu vou fazer um recheio de frango desfiado. Ah, que bonitinho. Daí ela fez uma caminha. Ó, como é que ficou? Ficou bonitinho, né? E agora eu vou ter um frango desfiado com um creme de ricota light. Tem alguma orientação para a escolha desse frango, para o preparo desse frango? Aqui a gente tem um peito de frango normal, temperado com sal, pimenta, né? Aquela história do menos é mais. Aquela história do menos é mais. E o creme de ricota puro. Né? Para a gente não ter também um aumento excessivo aqui da condição calórica desse frango, que a gente não quer. Então, a gente quer deixar essa refeição leve e nutritiva. Então, o sabor ele vai ficar por conta
exatamente da mistura da aveia com o psyllium, né? Tá. E aí eu vou colocando aqui. Enquanto você está preparando, deixa eu trazer uma perguntinha da nossa audiência. Olá, boa tarde, sou Elisete de Palmeirópolis, Tocantins. Elisete, seja muito bem-vinda à sua consulta, dessa vez na cozinha. Tenho 35 anos e sinto muito calor o tempo todo. Isso pode ser o começo de uma menopausa? Muito boa a sua pergunta, Elisete. É muito difícil a gente diagnosticar de imediato. Olha, Elisete, você realmente está na menopausa ou no climatério, né? Com 35 anos seria o início do climatério. Mas é muito importante que você procure um profissional de saúde para que ele possa te orientar, porque é multifatorial. Então, a gente precisa de uma boa análise de sangue, a gente precisa ver esses marcadores. Quais são os exames que podem determinar? Quando a mulher ela começa com o declínio hormonal, dois marcadores, eles alteram muito rápido na saúde da mulher, né? Então, eles são o FSH e o LH. São marcadores que indicam ali uma presença de uma queda de reserva ovariana, né? Assim como o exame antimileriano, que vai mostrar ali ainda o quanto essa mulher tem de reserva ovariana. Mas a menopausa ou o climatério, ele é uma condição multifatorial. Então, é muito importante que a gente entenda que fase da vida essa mulher está passando para a gente poder, sim, diagnosticar e fechar a informação como um todo. Bacana. Ó, já preparei aqui. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Olha que lindinho, gente. Ele vai ficar desse jeitinho. Deixa eu virar aqui para nossa câmera. Opa, agora que Fiz eu... uma sujeira aqui na Deixa sua eu te cozinha, hein, ajudar. Dani? Só para o João Capellini conseguir pegar as imagens aqui do nosso bolinho, que daqui a pouco, gente, será assado e a gente vai, é claro, comprovar se vale a pena ou não você fazer esta receita na sua casa. E eu, olha, praticamente não tenho dúvidas que valerá sim a pena. Só para fechar, então, a pergunta da Elisete e aí trazendo um pouco da importância do trabalho que você faz no seu dia a dia. No caso dela, 35 mais, certo? Ela já passou da fase dos 35, já começa a identificar um certo comportamento diferenciado no próprio corpo. De fato, investir numa alimentação focada para se preparar para esse período faz toda a diferença. Faz. Faz. É muito importante, porque você já vai começar a entender como que o seu corpo vai reagir com a alimentação certa, a quantidade proteica certa, os aminoácidos certos, os minerais, as vitaminas e como tudo isso junto vai manter a sua disposição, a sua energia e a sua performance. Porque eu acho que quando a gente fala de menopausa, a gente não vai evitar que ela aconteça, mas a gente precisa continuar performando, a gente precisa continuar se sentindo bem, acordar sem enxaqueca, não despertar, porque acaba se tornando uma constante, né, que é o despertar noturno, que acontece com frequência, e ele acaba atrapalhando toda a vida da mulher. Então, imagina você todas as noites acordar às 3 horas da manhã, suando, com calores. Interfere na qualidade de vida, em como que você vai ser produtiva no dia seguinte, se essa mulher estiver trabalhando, enfrentando uma reunião, enfim, isso com certeza vai refletir vai impactar no dia a dia. Vou trazer aqui mais uma perguntinha da Cláudia de Minas Gerais, por favor. Perguntinha da Cláudia de Minas Gerais. Cláudia, seja muito bem-vinda à sua consulta. Tenho muita queda de cabelo, eu esqueço facilmente, além da irritabilidade com frequência. Ela está dizendo aqui pra gente que ela tem a queda de cabelo e essa questão, né, da dificuldade da memória, de fato. Tudo isso me deixa muito triste. O que a gente pode trazer de informação para Cláudia? Cláudia, primeiro, você não está sozinha, né? Saiba que você não está sozinha e a condição de queda de cabelo, a condição de falta... irritabilidade, que é muito ruim, né? Eu acho que muitas mulheres trazem para consultório aquela questão de eu não me reconheço mais. O esquecimento. Então, para um pouquinho, Cláudia, olha para a sua saúde, toma um tempo para você, procura por profissionais que vão te ajudar, talvez uma terapia de reposição hormonal, checar os exames de sangue, olhar para a saúde de um todo, né? A gente precisa lembrar que cada mulher é uma mulher, então a gente não vai diagnosticar, a gente não vai prescrever. Exatamente, né? Não estamos aqui para isso, acho que isso é importante de ser dito. Estamos aqui
apenas para trazer caminhos e dizer que não estamos sozinhas e que essa é a nossa função, trazer caminhos de fato, mostrar qual é o profissional que deve ser buscado. Exatamente. Inclusive. E começa a olhar para a sua alimentação. O que você pode fazer hoje para tentar atenuar esses sinais enquanto você está aí procurando a sua ajuda, né? Então, começa a olhar a sua ingestão de proteína, começa a incluir alimentos mais saudáveis, corta o açúcar, corta as frituras, bebe mais água. A ingestão de água faz toda a diferença. É fundamental. E as pessoas falam muito pouco sobre a hidratação, né? Então, a hidratação vai fazer toda a diferença. Às vezes, falta água para melhorar a condição do intestino, falta fibra para melhorar a condição do intestino, que é... E trabalhar junto com essa água que você ingeriu. Imagina que eu tenho uma queda estrogênica que faz com que o meu corpo não produza mais, ele é um dos grandes precursores da produção de serotonina, que é o hormônio que me deixa não ficar irritada, que me deixa feliz, né? Que é um neurotransmissor. Só que a serotonina, ela é produzida quando eu tenho uma boa microbiota intestinal funcionando. Então, olha como o meu corpo, ele é todo planejado, desenhadinho. Eu preciso ajeitar todas as pontas, né? Então, eu preciso cuidar do meu intestino, eu preciso consumir fibra, vai consumir o bolinho de aveia, vai olhar para a sua saúde. Eu acho que, para começar, é isso que a gente pode falar para a Cláudia. Maravilha. Agora eu vou trazer, então, a pergunta da Tânia Silva, de Minas Gerais. Tânia, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde. Qual tipo de farinha pode baixar o estômago? Tenho estômago alto e vivo de dietas. Tenho 62 anos. Eita, Tânia! Ficou complicado. Bom, eu acho que não vai existir uma única farinha que vá baixar o seu estômago. E aí, essa distensão abdominal que você está relatando, a gente precisa investigar mais a fundo para entender de onde ela vem, né? Se é uma questão de desbiose, ou seja, uma mudança ali da sua flora intestinal, ou se você realmente está precisando de outros nutrientes. Mas começa pelo psyllium, que eu acho que ele já vai ajudar bastante. Para você que está gostando da nossa consulta na cozinha, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais receitinhas para te ajudar na menopausa. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, não sei se você acompanhou a nossa consulta de ontem, mas ontem falamos a respeito de climatério e menopausa. O programa foi tão sensacional, tão incrível, tivemos tanta troca com os nossos telespectadores que a gente resolveu trazer esse mesmo tema aqui para a nossa consulta na cozinha, porque a gente sabe a importância da escolha dos alimentos, dos ingredientes, para tratar diversas condições que a gente está aí exposto no nosso dia a dia, inclusive prevenir a tal das doenças crônicas. Então, por isso, gente, que a gente resolveu trazer esse tema aqui também para nossa consulta na cozinha. Por isso, eu já até te convido, lembrou de alguém a quem essa consulta é importante, é interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois já estamos no segundo bloco, já tivemos aí uma receitinha feita que daqui a pouco vai ficar pronta, um bolinho proteico, essencial, importantíssimo para aquela mulher que está enfrentando essa fase da vida onde a perda da massa magra é determinante. E também te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Encaminha para a gente a sua dúvida ou seu relato, gente, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E eu te lembro, caso você não queira se expor, fique à vontade. Basta você sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado e não vai trazer aqui o seu nome, ok? Então você pode ficar à vontade. E a gente tem a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na Rede Vizinha, no @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Então vamos lá. Qual sintoma da menopausa você quer amenizar? Você sofre com as quedas de cabelo, com mau humor matinal ou com a dificuldade de concentração? Clica na alternativa que a gente vai trazer, além do conhecimento, quais são os ingredientes que você deve fazer uso no seu dia a dia. Para quem chegou agora, o bate-papo, todo o conhecimento está sendo compartilhado com a gente da doutora Vanessa Costa, que é nutricionista. Aproveita, é claro, para agradecer sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer.
E Nutri, olha só, gente, hoje, dia 21 de maio, é o Dia Internacional do Chá. Você gosta de chá? Eu amo. Consome chá no seu dia a dia? Praticamente todos os dias. Eu também, gente. Eu adoro chá que acelera metabolismo, chá que ajuda a gente a dormir. Enfim, chá para mim é, assim como para muita gente, uma das bebidas mais consumidas ali no meu dia a dia. Faz parte ali da minha rotina. E em homenagem a esse dia, é claro, a gente fez uma matéria muito interessante. Vamos assistir juntos. O chá tem uma história milenar, iniciada na China, quando folhas caíram por acaso em água quente. Desde então, espalhou-se pelo mundo e tornou-se parte da cultura de muitos povos. Além do sabor e aconchego, o chá representa sustento. Milhões de pequenos produtores em países como China, Índia, Quênia e Sri Lanka vivem do seu cultivo. Para destacar essa importância, a ONU criou uma data especial em homenagem ao chá, valorizando tradições e modos de vida ligados à bebida. Na Inglaterra, a tradicional hora do chá, o afternoon tea, ocorre entre 15 e 17 horas. E no Brasil, o chá também marca presença, com destaque para as plantações em Registro São Paulo e o consumo crescente em diferentes formas. Celebrar essa data é reconhecer a história e o trabalho por trás de uma simples xícara. Por falar em história por trás de uma simples xícara, gente, queria em homenagem que a gente comemorasse esse Dia Mundial, esse Dia Internacional do Chá, trazendo uma receita, é claro, para as mulheres que sofrem nessa fase de climatério, menopausa. O que a gente tem de orientação? Qual um chá poderoso que pode ajudar? Eu acho que a grande mágica, o chá é mágico, né? E a grande mágica do chá é que a gente consegue trazer, através das ervas, das plantas, das raízes, um conjunto de ativos que nós não comeríamos no dia a dia e que fazem bem para a saúde. Eles praticamente renovam as nossas células, né? Como é que você normalmente consome chá, Dani? Quente? Quente. Adoro um chazinho quente, parece que acolhe a alma, sabe? Gente, eu não posso deixar de notar essa musiquinha que o William Amaral, essa trilha sonora que ele colocou para compor essa parte do nosso bate-papo em homenagem, é claro, ao Dia Mundial do Chá. Muito obrigada, William. E a trilha sonora ela vai combinar porque o nosso chá ele é chá verde. Olha! Né? Então tem aqui, não sabia, não combinei com o William, mas tem aqui uma sintonia. Foi uma transmissão de pensamento. Eu trouxe o chá verde, o gengibre, nós temos a sálvia, um pouquinho de hortelã. Então, quando eu trago essa combinação, eu estou dizendo o que para o meu corpo? Toma para você todos os fitoquímicos que você precisa para ficar em paz, sabe? Então, deixa eu renovar as suas células, né? Um chá maravilhoso para a gente tomar de manhã ou para a gente tomar ali no meio da tarde, principalmente por conta da sálvia, que tem propriedades aí que vão ajudar muito na saúde da mulher. Então, a gente tem um chá aqui repleto de poder anti-inflamatório, antioxidante. Só que esse chá, ele vai ser um pouquinho diferente. Conta mais pra gente, que gostamos de inovação. Eu vou misturar um abacaxi nesse chá. E aí, então, ele deixa de ser um chá? Ele vira um suchá. Ai, que lindo! Então, pessoal, a gente vai aprender agora uma receitinha de suchá. De suchá. Adorei. Eu vou usar uma colher... Receitinha na tela, isso aí. 2 rodelas grossas de abacaxi com miolo, 1 colher então de chá verde ou um sachêzinho, 1 colher de chá de sálvia seca ou 5 folhas frescas, 1 rodela fina de gengibre fresco, 300 ml de água quente, não fervente, gelo a gosto e hortelã para finalizar. Temos aí então não fervente e gelo a gosto. Você viu, né? É uma inovação. No Dia Mundial do Chá, nós vamos inovar. Estou curiosíssima. Eu estou colocando, ó, eu vou primeiro infusionar. Então, eu coloquei aqui já as 5 folhinhas de sálvia. Ó, aqui dentro estão as 5 folhinhas de sálvia. Não sei se vocês conseguem ver. Que bonitinho. O chá verde, tá vendo? Coloquei aqui embaixo. Eu vou colocar também o gengibre. Ó, você vai pegar a rodelinha de gengibre. Bem pouquinho. Pega a raizinha, coloca ali a rodelinha. E eu vou infusionar já com as folhinhas de hortelã, porque vai dar aquele aroma, né? Gente, hortelã é sensacional. Um chazinho de hortelã, demais. Só a água com hortelã, para mim, já ganhou meu coração. O que eu faço aqui? Eu faço uma infusão. Quando a gente tem um chá,
e a gente tem folhas nesse chá, a gente não ferve esse chá na panela, tá? A gente infusiona. Então, o que que significa isso? Significa que eu vou deixar de 5 a 7 minutos, tapadinho, reservado, e infusionando. Né? Então, eu vou separar ele aqui do ladinho, porque eu já trouxe ele infusionado, porque eu sabia que vocês não podiam perder tempo. Olha que maravilhosa, ela é muito agilizada. Eu já trouxe ele infusionado e aqui tá o meu abacaxi. Olha, ganhei até aplausos, você viu? O William Amaral. Vocês estão combinados que eu tô percebendo. Sente. Nossa, gente, que delícia, um perfume. Não é? E não é um cuidado? Imagina depois de um dia de trabalho, sentar tranquilamente, tomar preparar um chá. Chá. Ao invés de você beber, preparar um sushi. Posso botar aqui? Tá tudo certinho? Posso? Sim. E aí eu vou colocar. Se quiser ajuda, você me chame. Esse chá aqui. E olha que cor que ele fica bonito por causa do chá verde. Né? Então eu tenho... E por que eu trago a fruta? Porque muitas mulheres não gostam, às vezes, de tomar um chá verde é mais amargo, o chá de salva é mais amargo, então talvez eu não goste muito desse paladar desse chá. Para melhorar a captação da imagem. Então eu vou colocar a fruta. Só que o abacaxi, ele é uma das melhores frutas, deveria ser aliado da mulher todos os dias, porque ele é riquíssimo em bromelina. E o que a bromelina faz? Ela acelera o meu processo de digestão. É uma ótima fruta para você usar como sobremesa. Então, é uma fruta que vai acelerar... Ela é muito boa para digestão, né? Acelera o seu processo de digestão, é anti-inflamatório, ajuda no processo de emagrecimento. Perfeito. Então, você tem um chá rico em... Ai, que medo. Posso ligar? Pode. Temos. Sempre um medo, né? Gente, virou um suco. Virou um suco. chá. Que lindo. Vou pegar um copinho aqui. Podia estar mais geladinho aqui com as pedrinhas de gelo, mas a gente não colocou. Tá. Dani, você vai me dizer... Gente, só pela cara. O que você achou? Essa espuminha. Vamos lá. Nossa. E o cheirinho, gente? Bom? Delicioso. E eu notei que você não colocou aqui nem o melzinho para adoçar. E ele tá uma delícia, assim. Adoçado já pela fruta. Adoçado pela fruta. Então, a gente traz todos os nutrientes que essa mulher precisa. Eu estou trazendo todas as propriedades antioxidantes, todas as propriedades desinflamatórias. Eu vou dar um pouquinho de condição para ela ter uma noite de sono com mais qualidade por conta dos ativos do próprio chá verde, da própria sálvia. Então, eu equilibro essa mulher. Esse chá, ele é mais um chá... Se eu fosse inventar uma palavra aqui, eu diria equilibrador, sabe? Ele é um chá que vai deixar essa mulher mais tranquila. Ela dormir confortável. E aí eu tenho o abacaxi que ajuda nesse processo de detoxificação. Então, eu realmente tenho nutriente nesse copo. Tomei ele inteiro já, gente. Incrível. E com relação àquela mulher, por exemplo, que está sofrendo com os famosos fogachos, essa versão é extremamente refrescante. E necessária. E necessária. E necessária. Maravilhoso, gente. Faça. Quem estiver nessa fase, quem quiser se preparar para essa fase, simplesmente se você está assistindo e ficou com vontade, faça, porque é muito gostoso, uma delícia. Vou trazer aqui mais uma perguntinha da nossa audiência. Boa tarde, sou a Sandra de Belo Horizonte, tenho muita enxaqueca de madrugada. Teria algum alimento que possa me ajudar? Eu já faço reposição hormonal e queria saber quais vitaminas são imprescindíveis para a menopausa. Muito bem. Ela entrou também, inclusive, nessa parte de suplementação. Exatamente. Eu acho que
Nós temos aqui uma mulher na condição real do climatério, né? Da menopausa, vivendo o processo, talvez não completamente, não menopausada ainda, não no período de 1 ano sem menstruar, faz uso da terapia de reposição hormonal, mas ainda relata dor de cabeça à noite. Exatamente. Né? E isso faz parte daquele conjunto de sintomas que é muito normal. E um dos ativos, um dos suplementos que a gente usa hoje, né? Existem vários, mas que eu gosto muito é o triptofano. Tá. Então, o que o triptofano faz? O triptofano, ele é o precursor da serotonina, né? E a serotonina, ela tem uma função, lembra, o meu estrogênio, quando eu tenho declínio de estrogênio, eu também tenho ali um problema na sinalização dessa serotonina. Então, eu vou ter os famosos fogachos, porque os fogachos são condições são vasodilatações periféricas que acontecem por conta desse declínio, dessa falha desse neurotransmissor. Então, eu acordo com calor, eu acordo suando, eu acordo com os fogachos, às vezes eu faço as crises de enxaqueca. Então, eu preciso dar para o meu corpo aminoácido. O triptofano, ele é um aminoácido essencial, ou seja, eu não fabrico ele, eu não produzo, eu preciso ter suplementar na dieta ou na suplementação. Às vezes a gente até tem uma dieta, por ser um aminoácido, eu encontro nas fontes proteicas. Às vezes eu até tenho uma dieta rica em proteínas, mas não rica em triptofano. Sim. E aí que está o grande perigo. Então eu não tenho um aporte nutricional adequado. Então vale a pena suplementar? Vale a pena suplementar com triptofano. Vale a pena usar fontes de magnésio, que é o que a gente vai aprender na granola, né? Então vale a pena incluir aí nessa rotina a suplementação. Mas antes de fazer qualquer tipo de suplementação, porque nós estamos falando aqui, eu volto a repetir, né? É muito importante você ter esse olhar 360. Então, volta lá para o seu profissional de saúde, conversa com ele e entende direitinho o seu momento para que tudo seja feito da melhor maneira. Porque o tratamento, gente, precisa ser feito de forma individualizada. E agora, então, a gente vai para uma granola que, inclusive, a constipação é uma das grandes queixas também da mulher que enfrenta esse período, não é? Exatamente. Por quê? Porque muda o metabolismo, se ele desacelera, eu acabo tendo uma dificuldade, na minha digestão e eu também acabo tendo ali uma deficiência na minha microbiota intestinal. Então, a gente precisa de hidratação, acima de tudo, para ter esse intestino funcionando saudavelmente. Então, a hidratação é fundamental. E aqui vale uma conta que todo mundo pode usar. Por favor. É a conta da água. Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 35 ml. Ali tem a sua dose de água diária para você ingerir. Então, anota, meninas, 35 ml de água por quilo de peso. Que maravilhoso! Adorei essa dica. Então, água já não é mais um problema. Não, água é um investimento, isso para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Vamos então agora para a receita, gente, da granola salgada. É isso mesmo, Nutri? Receitinha na tela. Temos aí granola salgada, ingredientes: 100 gramas de semente de girassol, 100 também de semente de abóbora, semente de gergelim, aveia em flocos, 2 colheres de sopa de azeite, sal, pimenta e páprica defumada a gosto. Então agora a gente vai conferir aí, porque já tivemos, gente, o suchá, que é uma versão do chá inovador, e agora uma granola salgada. Muito bem. Você reparou que é tudo muito rápido de fazer. Sim, muito prático. Tudo muito prático. Então, você pode preparar à noite e ter essa receita e ter esses ingredientes na sua casa para você usar durante o dia. Você pode porcionar, né? Então, se você dobra a quantidade da receita do bolinho, você vai porcionar ela e vai levar para o trabalho, vai comer à noite quando chegar em casa. O suchá você pode deixar numa garrafinha e ir bebendo ao longo do dia. E a granola você vai condicionar ali num potinho fechado. E que horas você vai usar essa granola? Você vai usar essa granola numa salada. Ai, que delícia! Você vai usar essa granola numa sopa à noite. Para dar aquela crocância, para quem reclama que, ai, não, sopa, eu preciso mastigar. Temos granola. E você vai usar essa granola, às vezes, como um snack, purinho. Que delícia! Né? Então, você vai ver que é super fácil de fazer.
E por que eu uso as sementes? As sementes, elas são fontes de ômegas naturais, elas são fontes de magnésio, que a mulher precisa muito para induzir o sono, melhorar a qualidade do sono. A gente fala muito de sono quando a gente fala de menopausa e climatério, porque é o sono que regula o nosso metabolismo. E a primeira coisa que afeta a mulher na menopausa e climatério é o sono. Então, essa mulher completamente desregulada, ela é irritada. Ela é cansada. Não tem como, gente. Ela não tem vida. Né? Ela não tem vida. Então, a gente precisa ter cada vez mais ferramentas para regular esse sono. Então, eu vou ter aqui, ó, semente de gergelim. Opa, de girassol. Tá. Semente de gergelim. Gente, é muito fácil de fazer, super rápido. Quem não quiser, não precisa nem levar ao forno para torrar. Pode só misturar e usar no dia a dia. Mesmo. Tá? Semente de girassol. A aveia, riquíssima em beta-glucanas, que vai regular a saciedade. E aí, o que vai acontecer com essa granola é que ela vai estimular a sua saciedade. E uma vez que você está saciada, você não tem aquela coisa de acordar à noite. Sabe quando você toma uma sopinha à noite? Ó, eu vou botar uma pitadinha de sal aqui, só para fazer o temperinho, para a gente já misturar. Pimentinha, para deixar um negocinho assim mais gostoso. E um pouquinho de cúrcuma. Eu tô muito rápida, não. Tô não aqui, pode. saí jogando tudo aqui dentro. Curva, que agora a gente também já está em nossos minutos finais. Precisamos dessa agilidade. E 2 colheres. Gente, super prático de fazer. De azeite. Que maravilhoso. Eu vou aproveitar, enquanto ela termina aqui de preparar, para chamar a nossa enquete, o resultado. Resultado da nossa enquete na tela. Então vamos lá. Qual sintoma da menopausa você quer amenizar? A alternativa mais votada, queda de cabelo. Essa realmente impacta, aliás, todas, né? Não tem, acho que, nenhum sintoma que impacte menos, impacte mais, infelizmente. Mas a queda de cabelo é uma reclamação bastante significativa. Muito. E eu acho que porque a gente começa a perceber no espelho, né? Então, a gente se vê todos os dias, a gente vê o cabelo mais fino, a gente vê a textura da pele mudando. O cabelo é uma coisa muito importante para nós mulheres. E o que eu posso usar para amenizar essa queda de cabelo? Lembra, meu cabelo, ele é queratina. A queratina é um aminoácido. O aminoácido vem das proteínas. Então, a primeira coisa na nutrição que você precisa acertar para melhorar essa condição é a quantidade de proteína que você ingere por dia. Isso já vai fazer toda a diferença. Tá. A partir daí, olhar para a qualidade do sono. E aí, todos esses ativos. Então, o bolinho vai servir para essa queda de cabelo, a granola vai servir para essa queda de cabelo, o chá vai servir para essa queda de cabelo, porque a gente tem aqui todos os ativos para suplementar a saúde dessa mulher. Então, tudo que a gente fez aqui é um recurso para você adotar na sua dieta, afinal de contas, pode ajudar na sua queda de cabelo. Pessoal, deixa eu provar esse bolinho proteico, porque eu não posso perder a oportunidade, quero validar essa receita que foi feita aqui pra gente. Afinal de contas, você precisa saber se você deve ou não investir essa receita aí na sua casa. Então, enquanto a Vanessa retira, eu vou aproveitar, é claro, para passar as redes sociais, caso você tenha gostado, quer entrar em contato com essa profissional maravilhosa que compartilhou aqui com a gente nessa tarde todo o seu conhecimento. Vanessa Costa, nutricionista, Nutrilive _oficial, ela deixa à sua disposição e também o próprio Instagram, Vanessa Costa Oficial. E aí eu queria, inclusive, antes de encerrar, trazer, gente, o relato. Meu nome é Ney, eu moro em Londrina, Paraná, e minha mulher está fazendo tratamento com Amora Miura. Isso realmente funciona? Não posso deixar de trazer essa pergunta. Temos 30 segundos para a resposta, mas, Ney, precisava, felizmente, reconhecer todo o seu cuidado com a sua esposa, que eu achei lindo demais. Funciona. É um poderoso fitoativo. Ai, que bacana! Pode continuar e faz uso de todos os outros recursos que você puder, porque quando a gente vê um homem cuidando da mulher, é isso que funciona de verdade. Gente, é lindo demais, Ney. Muito obrigada, viu, por todo o seu carinho, por todo o seu cuidado. Eu vou aproveitar tá aqui quente, cuidado, para provar. Quentinho é mais gostoso, não é, gente?